A paz do Senhor para os amados irmãos e ouvintes nesse momento. Vamos iniciar Apocalipse 16:1, que diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Amém, irmãos? Agora devemos entender, irmãos, no versículo 1 do Apocalipse 16, para entendermos melhor, devemos ir para Apocalipse 15:8, que diz aonde o templo estava cheio da glória de Deus. Veja bem aqui, irmãos. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então vemos que Deus, ele entrou para dentro do templo, né? E o templo encheu-se da fumaça do seu poder, da fumaça da glória de Deus e do seu poder. Então vemos ali que o templo ele se encheu com a presença de Deus. E agora, de dentro do templo, os anjos que estão de fora, né, eles vão receber uma ordem de Deus. No capítulo 16, versículo 1, que diz assim: E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Tá vendo? Então Deus dá ordem, né? Ele foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então vemos aqui uma chaga, né, uma doença lançada sobre os homens. No versículo 3, E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Irmãos, olha que interessante, se nós formos comparar aqui o Apocalipse 16, versículo 3, quando fala o segundo anjo derramou, né, a sua taça, a taça do segundo anjo. Lá atrás, quando nós vamos ver as trombetas de Deus sendo tocadas, a segunda trombeta, ela derramou, quando o anjo toca a segunda trombeta, a Bíblia, a palavra de Deus nos fala que 1/3 dos rios, aliás, 1/3 do mar, transformou-se em sangue e morreu 1/3 dos animais. Só que aqui agora, é como se Deus falasse: agora eu vou derramar toda a ira. Ali foi só 1/3, agora vai ser completo. Então fala que o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda, 100% agora, alma vivente. 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Lá atrás era 1/3, agora está falando as fontes do rio e as águas se tornaram em sangue, tá vendo, irmãos? Se não existe água, né, irmãos, então os homens vão sofrer, né, irmãos, porque vão poder matar a sede. Olha que coisa terrível vai acontecer, né, nesse tempo do fim. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras e santo és, porque julgastes estas coisas, glória a Deus. Versículo 6. Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Agora vamos entender aqui, amados irmãos, que esses profetas que morreram, os santos, agora Deus está vingando, né, irmãos? Está agora trazendo justiça e juízo sobre o exército do anticristo. Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou, versículo 8, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então aqui no versículo 8 nós devemos entender que agora Deus ele vai aumentar a temperatura, né, do sol. Então hoje, por exemplo, uma temperatura de 40 graus, nós sabemos que é muito quente. É claro que nesse tempo aqui, irmãos, está falando que o sol, né, vai se esquentar mais, né? Então, ou seja, deve ser temperaturas para lá de 50 graus, né, irmãos? Temperaturas fortes, que o homem não poderá ficar de dia, né, irmãos? Andar de dia no sol por causa do calor, por causa da temperatura extremamente alta. Meu Deus. Versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas
e não se arrependeram para lhe darem glória. Irmãos, daqui agora para frente vamos ver aqui os homens sendo castigados, e outra coisa que nós vemos, que eles não se arrependeram para lhe darem glória. O arrependimento, irmãos, é algo muito forte que vem da parte de Deus, né, irmãos? Então, a pessoa ela que se arrepende, quando ela arrepende seus pecados, foi porque Deus tocou no coração do homem, Deus tocou no seu coração. O ímpio ele não consegue se arrepender do seu pecado, ele rouba, fornica, prostitui, mas nunca se arrepende, porque o arrependimento é algo que vem do céu, é algo que vem, irmãos, é um dom, é algo dado por Deus, arrependimento. Abram comigo em Hebreus 6,4, que diz assim, Hebreus 6,4, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, irmãos, aqueles que ouvem Deus, eles sempre chamam o homem ao arrependimento. Deus sempre chama o homem para largar o pecado. Só que o homem não dá ouvidos à voz de Deus. Chega a um certo ponto em que essas pessoas são endurecidas o coração deles. É o que acontece aqui, irmãos. Eles podiam adorar a Deus, mas não. Eles fizeram foi blasfemar, murmurar contra Deus. Então, nós entendemos aqui, irmãos, que o povo, né, que não dá ouvidos à voz da verdade, à voz da palavra, a palavra de Deus, eles chegam a um ponto que o coração deles ficam cauterizados, não conseguem mais adorar a Deus e nem se arrepender dos seus pecados. É o caso desse povo aqui, que já tinham recebido a marca e o sinal da besta. Eles não conseguem mais, por causa dos pecados, por causa da cegueira espiritual. Amém, meus amados e queridos irmãos? Vamos aqui continuando então, versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Então, irmãos, vamos ver aqui no versículo 11, continuando, né? Porque Deus agora ele derrama a taça sobre o trono da besta, e os homens vão sentir muita dor, né, irmãos? E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram dos Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, quando a pessoa, irmãos, ela não tem um toque do Espírito Santo, pode vir dor, pode sofrer. Por um momento ela até reconhece Deus, mas depois volta para a bebedeira, para a prostituição, para a mentira e para as más obras, para a roubalheira. Mas aquele que realmente é tocado pelo Espírito Santo, ele não volta para a prática do pecado, mas ele vive em obediência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos, versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparassem os caminhos dos reis do Oriente. Então aqui agora é como se Deus estivesse permitindo, ele seca-se o rio, para que os reis do Oriente passem, para que venha a grande batalha do Armagedon, aonde Jesus, com o sopro da sua boca, irá destruir o iníquo ali, irmãos, para que o povo, aquele Oriente, aqueles países, a maioria que cerca Israel, que são inimigos de Israel, alguma parte da China, que é no extremo do Oriente, então acreditamos que vai todo aquele exército ali, ou muitos reis, povos do mundo, que estarão aliados ao povo anticristo, vai secar-se ali, irmãos, para que eles venham ali combater contra os israelitas escolhidos de Deus. Só que nós devemos entender, irmãos, algo lindo na Bíblia, que a Bíblia está falando, é lá em Êxodo, quando o povo de Israel estava cercado, Deus abre-se o mar vermelho para que o povo passe. Quando o povo de Israel estava passando pelo mar vermelho, Deus poderia ir fechando o mar por trás, mas não, Deus permitiu o mar ficar aberto para que o povo também do Egito, o faraó,
e o seu exército passasse para que o próprio Deus esmagasse o povo egípcio, esmagasse o povo de Faraó, esmagasse ali os inimigos de Deus. É o que Deus está fazendo. O próprio Deus, ele abre o mapa, preparar a batalha para o próprio Senhor Jesus batalhar contra o anticristo, batalhar e esmagar, como esmaga as uvas na vindima, né, irmãos? Então, o próprio Senhor estará ali preparando o caminho para eles, para a batalha. Deus falou, pode vir. É como se Deus falasse assim, vem, que eu estou esperando vocês, né? Glória a Deus. Que linda a palavra de Deus, né, irmãos? Então, estudamos o Apocalipse, capítulo 16, do versículo 1 ao 12. Vou te pedir um favor, meu amado e minha amada irmã. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, né, irmãos? Deixe o seu like, acione o sininho aí das notificações para receber novos vídeos em nome de Jesus.